A Câmara Municipal de Quixeré poderá em breve receber uma notificação da Justiça para afastar o vereador Gilvan de seu mandato. O parlamentar, em pronunciamento nesta sexta-feira, 12 de abril, falou sobre o motivo. Tenho hoje aqui uma missão de explicar uma situação que estou vivendo na política desse município. Precisaria de muito tempo, mas eu tenho que resumir. Porque 5 mandatos, se eu for falar dos 5 mandatos, e todos os 5 mandatos que eu conquistei com muita luta, com muita garra, eu tinha algo a falar, principalmente referente à perseguição política. Mas eu vou tentar ser o mais clássico possível e falar um pouco para as pessoas que estão pedindo que a gente explique a situação. Todo mundo sabe que desde o início, desde o meu primeiro mandato, quando consegui, que a gente vem sofrendo perseguição política. E eu vou explicar, porque falar perseguição política é muito fácil. Essa palavra perseguição, quando Bidô sempre falava que era perseguido, eu dizia assim, porque você não sabe, eu ficava só comigo, porque você não sabe o tanto que eu sou perseguido na política desse município. Principalmente quando foi na segunda eleição, na segunda reeleição do ex-prefeito Pitiúba. Aí sim, começou uma perseguição muito grande. Mas por que que recaiu também sobre o seu ombro, Gilvan? Porque eu era um jovem que tinha sido reeleito vereador desse município e não achava justo que um grupo de pessoas quisesse tomar o mandato naquele momento de quem tinha sido eleito pelo povo. Quem foi eleito pelo povo naquela época? Todo mundo sabe. Só puxar um pouquinho na memória e lembrar. Pitiúba tinha sido reeleito pelo povo e começaram os movimentos de perseguição, de querer caçar, de CPIs, de mandar aí denúncias em cima de denúncias. E eu não fiquei calado, me levantei da minha cadeira e disse, é hora de alguém levantar e dizer alguma coisa. E eu puxei para mim essa responsabilidade. Inclusive, na época, me tornando líder do governo na época. E a gente conseguiu, naquela época, em vários embates, em várias discussões, em várias guerras políticas naquele momento, nós conseguimos vencer. Mas eu sabia que naquele momento, eu estava puxando para mim uma responsabilidade grande que talvez eu pagasse caro. E no decorrer de tudo isso, meu amigo Nazareno, eu tive a oportunidade também de mudar de posicionamento. Se eu mudo de posicionamento, meu amigo Pintinho, nada disso iria acontecer. Mas não era de mim. Eu achava que tinha que continuar, e se fosse para pagar, até com a vida, como muitas vezes eu tive medo, e não dizia a ninguém, mas chegou o momento de dizer, eu pagava. Mas continuei de cabeça erguida, lutando. Me sinto hoje ferido. Estou sim, falando aqui, mas estou ferido. Mas não estou abatido. Né? Então temos que continuar e seguir. Então tenho que relatar um pouco da história para que as pessoas possam entender. Em tantos processos, de tantas denúncias, entre elas me colocaram também. E eu irei dizer isso em qualquer canto do mundo, sem nenhum constrangimento, doutor Júnior. O que é o crime na qual eu estou respondendo. Qual é o crime que está fazendo com que eu seja afastado? Que eu entendo a missão da Câmara. Não vou ficar contra nenhum colega. Porque eu sei compreender a Constituição e não irei ficar contra ninguém. Quando chegar a denúncia que tem que afastar o vereador Gilvan, pode fazer isso, que eu não guardarei nenhum ressentimento de nenhum vereador. Agora, tenho que dizer que fui perseguido. Essa é uma palavra, quando eu escuto aquele Valdomiro dizer, que eu sei que ele não é tão perseguido assim, eu ficava imaginando, esse homem fosse perseguido como eu. E eu nunca disse isso para ninguém, nem em casa. Mas chegou o momento. Chegou o momento. E, para contar a história, tem pessoas que eu tenho que colocar aqui. Não para culpar, mas para dizer. Para dizer. Então, tive um advogado constituído por amizade, por pensar parecido, pensar parecido comigo politicamente, que é o meu amigo, e devo muita coisa a ele, doutor Adriano. Por quê? Porque nunca me cobrou nada, me defendeu. Eu não respondi só a esse processo, não. Vencemos outros, juntos. Vencemos outros. Doutor Adriano venceu outros processos junto comigo e não me cobrou nada. Para que eu diga que eu fui perseguido, quem é que não se lembra que para que eu voltasse a assumir um cargo agora, depois da eleição, tentaram tirar meu mandato. E, graças a Deus, fiquei até hoje, não sei amanhã,
né? Até hoje ainda estou constituído vereador aqui. Por quê? Porque o povo quis, apesar de toda a dificuldade. Então, assim, a perseguição, para mim, começa quando eu coloco o meu nome para disputar as eleições. Por quê? Porque começa a perseguição já tentando tirar o vereador Gilvan no voto. E que é justo, né? No voto. Você tirar no voto é justo. Mas desse jeito, é uma forma rasteira de se tirar um parlamentar. Então, como eu estava dizendo, qual o crime que você cometeu? Digo em qualquer canto, é o que eu mais vou frisar aqui. O meu irmão, Miguel Anselmo, meu amigo Damião, prestou serviço na Prefeitura Municipal de Xeré. Eu já tinha dito isso, inclusive, em tribuna. O único político da história que falou do processo que respondia foi eu, meu amigo Samuel Douglas da direita. Tinha um carro prestando serviço na saúde do município de Xeré. Pode pesquisar e eu mostro o processo a quem quiser. Qual o crime que você responde, Gilvan? Porque o meu irmão Miguel tinha um carro tipo Gol prestando serviço na saúde do município de Xeré. Mas aí por que você foi condenado por isso? Aí, agora que a culpa eu vou trazer para mim. Responsabilidade minha, culpa minha. Porque quando o meu advogado, por amizade, por competência, um cara competente que já tinha vencido outros processos comigo, e inclusive era o cara que mais me encorajava. Acredito que esteja ouvindo agora e quando sair daqui, se ele quiser, eu quero conversar com ele. Inclusive para agradecer tudo que fez por mim. Mas ele me dizia, vereador, você está em ascensão política. E eu não irei, enquanto eu estiver com você, eu não irei aceitar essa perseguição que estão fazendo com você. Ele dizia desse jeito, palavra dele. Porque o que estão querendo fazer com você é te tirar. Mas eu irei até as últimas consequências para não deixar isso acontecer. E aquilo criou um vínculo de amizade. Todo mundo sabe, chegar para minha família, pai, eu tenho um amigo, um cara que me defende, que me ajuda de graça. E eu estou agradecendo isso, né? Sem pagar nada. Mas chegou um momento que, não vou dizer que foi surpreendido, que o Adriano me chama e diz, vereador, eu não tenho mais como acompanhar, não tenho mais como seguir no seu caso. Para mim foi uma surpresa, porque a gente parece que começou a pensar diferente politicamente, né? Assim, porque a gente, quando pensava parecido, estava tudo dando certo e me encorajava e eu acreditava que estava tudo bem. E eu até acredito, pela competência que tem Adriano, se tivesse tido defesa em segunda instância, pelo que é, pela peça criminal que está, eu acredito que seria absolvido. Eu acredito. Quem é aqui que acha que por causa que alguém, um irmão, um parente, tem um carro alugado da prefeitura, merece a condenação? Também se isso começar a chegar denúncia nessas prefeituras, nessas coisas que tem por aí, você imagina? Né? Então assim, como eu disse, tem gente que diz assim, o homem ferido é perigoso. Eu não sou. Prometi para mim mesmo que enquanto eu estivesse no cargo de vereador, se eu não acho justo que alguém persiga alguém, mesmo que isso eu vou pagar caro, eu não farei com ninguém. Mas talvez o mandato se encerre logo, né? Aí eu já posso pensar de outra forma, né? Porque o mandato parece que vai se encerrar antes do prazo previsto pelo que o povo me conduziu, né? Então assim, eu me culpo porque nesse intervalo que o doutor Adriano disse que não poderia mais me acompanhar, eu me culpo, porque eu demorei a constituir outro advogado. Né? Porque era para ter feito isso de imediato. Por quê? Porque segundo os advogados, alguns que eu consultei depois, como diz com leite derramado, disse, só era fazer a defesa, ou você era inocentado por uma questão dessa, ou no mínimo ia para o tribunal e ia demorar mais outro tempo. Mas a culpa foi minha, que eu já não culpo mais ninguém. A culpa foi minha, porque eu não atentei para isso. Mas se por acaso, sem nenhuma obrigação, quando o doutor entrega o caso, ele não tem mais nenhuma obrigação comigo, não é assim? Mas por acaso, se chegou a notificação dizendo, se quisesse, paz, fica atento, está chegando a notificação aqui que você não está atento ao processo e você vai ser condenado. Talvez se quisesse dizer, se tivesse ficado um pouquinho de amizade, talvez isso aí podia ajudar. Mas aí fica a critério de cada um. Não estou culpando ninguém, estou contando a história. Estou contando a história, porque para me explicar eu tenho que contar a história. Não é isso? Então é isso. Pronto, meu amigo Arnaldo. Vereador Gilvan, como você gosta de dizer, de 5 mandatos que o povo me deu, estou praticamente encerrando aqui. Porque eu posso muito bem ser surpreendido, né, senhor presidente? A qualquer momento. Poderá que cada um de vocês aqui, funcionários, vereadores, esteja comigo na última sessão. Eu sei que não é o desejo. Eu não quero nem entrar muito nessa questão da emotividade, senão não vou terminar
não é a questão. Vou tentar aqui passar para outras pautas. Então, assim, é isso. Está acontecendo comigo e eu precisava falar isso. E eu poderia aqui, senhor presidente, como foi inclusive orientado, pedir licença. Mas não tem perigo. Se é para ser caçado, eu venho, quero que seja. É para ser caçado? Mas que cace. Eu não irei pedir licença, eu não irei me acovardar, como sempre. Eu irei encará-lo. Eu irei enfrentar. Né? Como eu disse, se tivesse atentado, tivesse feito a defesa, pelo fato de um carro trabalhando no PSF de seu irmão, eu acredito que tinha sido inocentado ali. E se não, pelo menos ia ganhar prazo. Mas, infelizmente, culpa minha, não culpo ninguém, como eu estou dizendo, demorei, meu amigo Mies, constituir o advogado, e nesse tempo chegaram algumas notificações que eu tinha que recorrer, não chega para mim, né? Chega para o advogado. Não tinha, e nem tem mais nenhuma obrigação, mas se caso quisesse ter falado, pai, está chegando isso aqui, veja que você vai, poderia, mas isso aí eu não estou culpando ninguém, né? Não estou culpando ninguém. E, inclusive, dentro desse processo, não só tem o vereador Gilvan, não. Vou falar a palavra pesada que eu nunca falei aqui, mas fudido só ficou eu. Né? Fudido só ficou eu. Mas tem pessoas que não mereciam estar ali também. Não merecia condenação de multa, né, de tantas outras coisas. Tiraram a questão da improbidade de muitas pessoas, presidente. Mas multas, pessoas que até adoecendo. Eu acredito que hoje eu dou a volta por cima. E confesso aos colegas vereadores, o público, que de sexta-noite para cá, que eu soube da notícia, eu me considero que eu estava morto. Morto por dentro, ferido. Mas a partir de agora, tenho certeza, como sempre fiz na minha vida, vou levantar a cabeça, me agigantar, tentar me construir e continuar na luta, Luizinho, como você falou. Vou continuar na luta. Porque eu não me envergonho de dizer que irei ser caçado, que não poderei disputar as eleições depois de 20 anos, porque o meu irmão, Meridiano, tinha um carro alugado na prefeitura. Isso não me envergonha em canto nenhum de dizer isso, Rafaela. Que estou respondendo, por que estou respondendo e por que irei perder o mandato. Mas quero frisar bastante. Talvez isso não seja motivo para perder mandato. Se eu tivesse feito a defesa, se eu não tivesse sido julgado sem defesa. Então eu me culpo também. Então, porque eu acredito que se eu tivesse feito a defesa, eu tinha sido inocentado. No mínimo, porque você já pensou se isso vira moda, hein? Se um carro alugado na prefeitura de uma pessoa e começa a caçar a gente por aí, você já pensou como é que seria? Né? Então, assim, volto a dizer que nunca tinha falado, porque eu não acho justo passar isso para as pessoas, mas eu sempre me senti perseguido pelas minhas falas, pela minha forma autêntica de ser vereador, por pensar diferente, e digo, grito, aonde quiser. Tive a oportunidade, no decorrer do caminho, Luciano, de mudar de conduta. Tive, mas preferi pagar para ver. Pagar para ver. E hoje, pago caro. Eu considero-me que praticamente já estou refeito do baque. Mas por trás de mim, tem pessoas que ainda não estão. E aí mexe comigo. E, mais uma vez vou tentar não falar essas partes, né? Porque aí não dá, aí eu não tenho como eu fazer o discurso, que tudo que eu queria na minha vida hoje, só pedir a Deus isso, que eu tivesse hoje capacidade de chegar aqui e falar, né? Que poderia ser minha última vez como vereador. Mas vamos continuar a luta, principalmente a luta. A vida não acaba aqui, né? É um passo para trás, um pedaço de mim que é arrancado. Mas é isso. Acredito que eu conseguirei me restituir e continuar a minha luta. Tinha muita coisa a dizer, mas a emoção está chegando. Deixo aqui um abraço para todos os funcionários dessa casa e dizer que irei sentir saudade de todos, principalmente dos meus colegas vereadores. Desculpe, obrigado.